Olá, boa noite. Que bom que vocês estão aqui conectados essa noite para juntos nós termos esse momento de adoração ao nosso Deus. Seja o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Louvado seja a Ele seja a toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nosso Deus. E que bom que você está aqui nessa noite para juntos nós nos achegarmos a Deus e uns aos outros também, apesar da distância, apesar de separados fisicamente, mas unidos espiritualmente, unidos aqui em adoração ao nosso Deus. E nós cantamos em adoração ao nosso Deus, agora ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor, Ele é digno de toda a adoração. Como eu coloquei aí no chat, nós temos que louvar a Deus porque o Senhor nos concede essa oportunidade, né? Imagine se fosse essa pandemia acontecesse há 20, 25 anos atrás. Nós teríamos muita dificuldade em ter esse contato, apesar de virtual, apesar de à distância, mas termos esse contato seria algo praticamente impossível há um quarto de século atrás. E nós temos que agradecer a Deus porque hoje nós temos essa facilidade. Você está aí em sua casa, eu estou aqui na minha casa, no meu escritório,
E daqui eu posso falar a você e você pode estar aqui em contato conosco e juntos nós adoramos o nosso Deus. Nós desejamos que em breve, todos tenhamos condições de juntos adorarmos o nosso Deus na igreja com todos. Hoje é possível um grupo menor, aqueles que não estão nos grupos de risco, é possível a esses estarem reunidos nas igrejas. Nós, por esses dias, tomamos a decisão, em algumas igrejas do distrito, nós entendemos que era importante e necessário nós não termos o culto presencial, levando em consideração o momento que nós estamos vivendo aqui na cidade, e estarmos então reunidos à distância. Assim, louvado seja o Senhor pela sua presença. Vários aí nos cumprimentaram, certo? Pelo chat eu pude responder, mas outros aí também. José Antônio, a Genesi, boa noite a todos. Todos são bem-vindos aqui, a nossa live, a esse culto de adoração ao nosso Deus. E agora eu convido você a fechar os seus olhos, a inclinar sua cabeça, e então nós falaremos com Deus em oração. Feche aí os seus olhos, nós falaremos com Deus em oração. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus que está nos céus, nesse momento, Senhor, em que falamos contigo em oração, nós, ó Pai, nos achegamos a Ti, em nome do Seu Filho, do Senhor Jesus, gratos a Ti pela salvação em Jesus e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Louvado sejas o Teu nome, bom Deus. Louvado sejas Tu, Criador dos céus e da terra, e por concederes a nós os meios, as condições de, apesar de estarmos à distância, ainda assim estarmos reunidos em oração. Pai, abençoa-nos nessa noite através da Tua palavra. Que ela fale a nós, que ela fale a nosso coração, e que o Senhor conduza e dirija nosso viver através da Tua palavra, bom Deus. Amém, Senhor. Nós vamos meditar essa noite na palavra de Deus. E antes de nós meditarmos, eu quero falar para vocês a respeito de um artigo que há um tempo atrás ele saiu em uma revista de circulação nacional, a revista Isto É. Ela destacou um artigo completo sobre a personagem bíblica Maria Madalena. E logo no início, o autor faz algumas declarações que são questionáveis à luz das Escrituras. Ele afirma novo livro e longa-metragem que estreia esta semana, e isso foi em março de 2018, no Brasil, revisitam uma das mais importantes personagens da Bíblia, a mulher que foi descrita como pecadora, arrependida e santa, até ser considerada pelo Papa Francisco apóstola dos apóstolos. E sua importância cresce à luz do feminismo atual. Saiu na revista Isto É, em 18 de março de 2018. Apesar das várias especulações que cercam essa personagem,
como no mais recente livro de Michael Hegg, Maria Madalena, da editora Zahar, nós precisamos fazer algumas perguntas em relação a essa personagem. O que a Bíblia fala sobre ela? O que aconteceu em sua vida para ela receber tanta atenção? Como Jesus a tratou? Qual o seu legado? Não temos a intenção de procurar responder a todas as perguntas, mas queremos destacar alguns aspectos na vida dessa mulher. E esses aspectos, eles nos impressionam, eles nos inspiram e nos motivam a testemunhar da graça e do poder de Deus. O primeiro aspecto nós encontramos em Lucas, no capítulo 8, tome a sua Bíblia, e nós vamos ler a Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8 e o verso 2. E o texto diz assim, ó: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. O texto fala que entre as mulheres que acompanhavam, que seguiam a Jesus, estava uma chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela é a única das mulheres aqui relatadas que tem o seu passado revelado. A Bíblia não diz as causas que levaram ela a essa situação triste. Apenas apresenta um quadro de lutas e angústias que um dia tomaram conta da vida de Maria. Antes de encontrar-se com Jesus, a sua vida era escura, cheia de conflitos e lutas espirituais. Suas escolhas a conduziram a uma situação em que ela não tinha mais poder sobre a própria vontade. O inimigo havia aprisionado a sua vida, seus sonhos, seu desejo de viver. Algumas pessoas, talvez elas chegaram a dizer para ela, para Maria: não existe saída para você. A sua vida não tem jeito. Você viverá assim pelo resto da vida. Você nunca mudará. Nunca mudará. Mas essas pessoas diziam isso porque elas não sabiam e não conheciam o poder de Deus. E elas não sabiam o que é que Jesus poderia fazer por ela, por Maria. Um dia Jesus a encontrou e então a vida dela mudou. Sua vida foi restaurada, seus pecados foram perdoados. Ela já não tinha mais angústia, não havia mais dor, tudo havia passado. Tudo ficou para trás. Tudo agora era novo, diferente e especial. Ela conheceu a Cristo e não teve apenas a sua vida melhorada, a vida de Maria foi transformada. Todos os seus hábitos, todos os seus vícios, as suas quedas, tudo isso ficou para trás. Tudo se tornou novo, uma nova vida, uma nova criatura. Lembre-se de que ter um coração novo é possuir um novo espírito, novos propósitos, novos motivos. Esses são os sinais de um coração novo. Esses são os sinais de um coração novo. Uma escritora inglesa, Elizabeth Elliot, ela disse assim: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Maria, ela esteve aos pés de Jesus. O relato bíblico não dá plena certeza, mas tudo indica, tudo leva a crer que essa Maria
é aquela que esteve aos pés de Jesus em algumas ocasiões. Uma determinada ocasião, Jesus, ele foi até a casa dela, de Maria. E aqui em Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, nos versos 38 a 42, e o texto diz assim, ó, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós encontramos aqui Maria, provavelmente essa mesma Maria que tinha o apelido Madalena, assentada ali aos pés de Jesus em casa. Ela estava aprendendo. Maria queria ouvir cada palavra que saía da boca de Cristo. Seu coração estava sempre aberto para aprender. O desejo dela era não apenas ouvir, mas meditar, refletir, também, acima de tudo, viver e praticar, imitar a vida do seu Senhor e Salvador. Se nós queremos caminhar com Cristo, nós temos que parar para ouvi-lo e estar com o coração aberto para aprender. Em relação a Marta e Maria, uma escritora norte-americana, Ellen White, ela escreveu, Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda a oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe vasto campo para as Martas com seu zelo no culto ativo. Sentem-se elas primeiro, porém, com Maria aos pés de Jesus. Eu e você somos chamados, incentivados aqui por Ellen White, pelo Senhor Jesus, por todas as pessoas que já escolheram e tomaram a decisão ao lado de Jesus. Nós somos incentivados a estarmos primeiro aos pés de Jesus. Eu e você, nós precisamos primeiro, cada dia, nos assentar aos pés de Jesus. Hoje eu recebi um vídeo que eu achei bastante interessante, e esse vídeo fala sobre a influência da palavra de Deus, da Bíblia, em nossa mente, em nosso cérebro. Eu até compartilhei aí nos grupos das igrejas aqui do distrito. Se você não assistiu, dá uma olhada. Às vezes nós vemos os vídeos e nem colocamos os vídeos para baixarem, né? Porque em grupos são tantos vídeos, tantas coisas, certo? Mas dá uma olhadinha, é um vídeo que aparece primeiro assim um crânio e ali você vê algumas pessoas compartilhando, e eles compartilham que uns cientistas começaram a fazer uma pesquisa e o objetivo não era nem esse, mas eles acabaram encontrando ali, descobrindo que a palavra de Deus tem uma influência em nosso cérebro. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus pelo menos 4 vezes por semana. Mas eu incentivo você para todos os dias, 7 dias na semana. Você tenha contato com a palavra de Deus. Você pare, se assente aos pés de Jesus, como fez Maria. Tome a palavra de Deus sem pressa.
Não precisa ficar preocupado em ler muito. Não. O importante é ter contato com a palavra e ter ela dentro do coração. Ter ela na nossa mente, em nosso coração. Assente-se aos pés de Jesus para aprender. E eu tenho certeza que o Senhor fará uma obra na sua vida, na sua mente, no seu coração, como Ele fez na vida de Maria. Como Ele fez na vida de Maria. Maria também, ela assentou-se aos pés de Jesus para chorar. Em João capítulo 11, no Evangelho de João, no capítulo 11, e o verso 32, nós encontramos assim, ó: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Eu e você somos chamados por Jesus para nos achegar a Ele, nos lançarmos a seus pés, não apenas para ouvi-lo através da palavra, através das impressões do Espírito em nossa mente, mas também para falarmos com Ele, conversarmos com Ele. Hoje nós tivemos aí um bom grupo pela manhã, no nosso grupo, o Monte de Oração. E eu incentivo você, se você por acaso apagou o link, basta pedir novamente e nós enviaremos. Os irmãos, ontem alguns irmãos me pediram, ou então você pode pedir e eu posso incluir você. Nesse grupo entra aqueles que desejarem, aqueles que quiserem. E então, todos os domingos, às 5 da manhã, nós separamos um momento para orarmos, para estarmos na presença de Deus, começarmos a semana na presença de Deus, com os desafios que nós temos pela frente, com as atividades que nós temos pela frente. Nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus em primeiro lugar. E nós nos assentamos aos pés de Jesus e conversamos com Ele, adoramos o Senhor, mas aí também nós falamos com Jesus a respeito do nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração. O texto fala que Maria, ela esteve aos pés de Jesus para chorar, para chorar. O irmão havia morrido, havia falecido, e ela estava triste porque haviam avisado a Jesus, mas o Senhor demorou-se onde estava, e agora ele chega e o irmão já estava sepultado havia 4 dias, e ela então está triste. E não há problema nenhum quando nós perdemos entes queridos, mesmo sabendo e conhecendo a respeito da esperança, da ressurreição, do reencontro com os nossos queridos por ocasião da volta de Jesus. Não há problema nenhum entristecer-se, chorar pela morte, pela perda de entes queridos, porque ficaremos um tempo sem nos encontrarmos, sem nos vermos, sem vermos esses entes queridos que estarão dormindo ou que estão dormindo, né? Aqueles que têm entes queridos já falecidos. Nós temos o Senhor que pode ouvir a mim e a você. Maria, ela assentou-se aos pés de Jesus. Ela lançou-se aos pés de Jesus para chorar, para abrir o coração ao Senhor. Quando enfrentarmos, quando passarmos momentos difíceis em nossa vida, momentos turbulentos, escuros e insuportáveis muitas vezes, quando as provações invadem a nossa vida, nós podemos nos lançar aos pés de Jesus. Nós podemos nos achegar aos pés de Jesus, em vez de ir e nos mergulharmos nas redes sociais, na autocomiseração, em vez de desabafarmos, né, aí na mídia, nós podemos nos achegar a Jesus. Nós podemos falar com Ele, abrir o nosso coração a Ele. Ele está pronto e desejoso para nos ouvir. E Ele com certeza conhece tudo o que está dentro do nosso coração. E Ele confortará.
Não há melhor conforto do que achegar-se aos pés de Cristo, abrir o coração a Ele, apresentar a Ele o que está nos roubando a paz, a tranquilidade. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5 e o verso 7, ele diz assim, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, eu e você, nós vemos na vida dessa personagem, dessa mulher, dessa discípula, né, de Jesus, ela parou para estar aos pés de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus também para abrir o coração, mas aqui em João, no capítulo 12, o verso 3, nós encontramos: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Maria, ela expressou a sua gratidão ao Senhor. Ela lançou-se aos pés de Jesus, ou colocou-se aos pés de Jesus para agradecer. A minha e a sua gratidão, ela precisa, ser expressa. Nosso coração precisa estar sempre repleto de gratidão. Não apenas por momentos específicos ou por bênçãos que há tanto aguardávamos, mas principalmente por aquilo que Cristo é, por quem Cristo é, nosso Salvador, o que Ele fez por nós e em nós. Sem dúvida, a vida que temos ao lado de Cristo é superior, é melhor, é sem comparações. Por isso, nunca devemos nos esquecer de dizer muito obrigado, Senhor Jesus. Todo dia nós devemos agradecer a Deus, dar graças a Ele, porque Ele, o nosso Deus, Ele é maravilhoso conosco, concede muitas bênçãos, e nós devemos expressar. Às vezes as pessoas, elas não entenderão, às vezes as pessoas, elas não compreenderão, pensarão que nossa gratidão, nossa expressão de gratidão é um desperdício. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles criticaram Maria ali por aquele ato, julgaram-na. Mas eu e você não precisamos nos importar com o que pensam os outros a respeito da nossa expressão de gratidão. Não existe desperdício quando damos o nosso melhor para Deus. Jean de la Bruyère, ele disse: não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. E a palavra de Deus, ela também nos fala que essa mulher, que Maria, ela não abandonou a Jesus. Mesmo na situação mais difícil que o Senhor estava, ela, Maria, permaneceu. Em Marcos capítulo 15, versos 39 e 40, e o texto diz assim, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Maria, depois que Jesus a transformou, Jesus mudou a sua vida, a libertou, ela tomou uma decisão, que iria segui-lo pelo resto da vida, que serviria o Senhor, que ela, além de segui-lo, o serviria pelo resto da vida. Não viveria mais para si, mas para Ele. Não teria mais seus próprios sonhos,
mas os sonhos dele. Não pensaria mais em si, mas unicamente nele. Tudo em sua vida, uma direção clara. Cristo. Maria, ela ouvia com profunda atenção cada palavra que saía dos lábios de Cristo. Em todos os lugares que Cristo pregou, Maria o acompanhou para servi-lo, para estar com ele, com o Senhor. Ela observava a maneira amável e terna como Jesus tratava as pessoas em suas lutas, com seus vícios, seus dramas. Ela percebia como todos eram bem-vindos na presença de Jesus. E ela, Maria, esteve com Cristo, não apenas naqueles momentos bons de pregação em que Jesus era aclamado, mas ela esteve ali com ele, ao pé da cruz. Ela esteve com Cristo ao pé da cruz, assim como aquelas outras mulheres que estavam antes. Maria permaneceu aos pés de Jesus, permaneceu seguindo a Jesus até o fim, até o fim. Ela não se importava se seria exposta, mas ela seguiria o Senhor até a cruz. Ela não se importava de ser identificada como uma seguidora, ela o seguiria. Ela não importava se ela tivesse o mesmo fim que ele, ela o seguiria, porque Cristo era tudo para ela. Ela o seguiu porque sabia que dependia dele e porque ela o amava e era amada por ele. O centro da vida de Maria era Cristo e ela sabia que por ele tinha a segurança de vencer a batalha e ela estava disposta a enfrentar tudo por ele. Lembre-se de uma coisa: quando a sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer, você será sempre um vitorioso. Max Lucado é quem diz isso. Então, que o nosso foco, que a nossa mente esteja sempre em Cristo. Esteja sempre em Cristo. Nós, em João, no capítulo 20, nós encontramos em João, capítulo 20, versos 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Jesus, assim que ressuscitou, a primeira pessoa que viu a Jesus, o primeiro ser humano que viu a Jesus foi Maria. E Jesus a chamou pelo nome, Maria. Ele não chamou ela pelo apelido, que provavelmente ela fosse conhecida. Por quê? Porque para Jesus não existem rótulos, não existem marcas que nós mesmos tenhamos colocado ou outros colocaram em nós. Em Cristo, nosso passado ficou para trás. Em Cristo, as lembranças do nosso passado todas para trás. O que Cristo vê é nosso presente. O que Cristo vê é nosso futuro. Um futuro cheio de esperança, porque nossa vida está nas mãos do Senhor, nas mãos dele. Jesus se identificou com ela. Ele disse para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, para o nosso Pai. Deus é nosso Pai. Deus é o Pai de Maria, mas é meu e é seu. Em Cristo nós somos chamados e reconhecidos como filhos de Deus, como filhos de Deus. Nós somos preciosos, somos importantes, somos valiosos para o nosso Deus. E não existe maior privilégio do que esse, sermos chamados filhos de Deus. Nele nós somos feitos, nele nós somos refeitos, temos total liberdade e segurança,
e podemos chamá-lo de Pai. Jesus, então, ele envia Maria como uma missionária. Ela devia ir e contar para as pessoas a respeito de Jesus. Ela deveria testemunhar a respeito de Jesus. Ellen White, ela diz assim, aquela que caíra e cuja mente fora a habitação de demônios, chegara bem perto do Salvador em associação e serviço. Foi Maria que se sentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento e banhou seus pés com as próprias lágrimas. Achou-se junto à cruz e o seguiu ao sepulcro. Foi a primeira junto ao sepulcro depois da ressurreição. A primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. O Desejado de Todas as Nações, página 398. A Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou em 1954 que as escolas públicas americanas passassem a incluir e receber alunos negros. Em Nova Orleans, uma menina, uma garotinha de 6 anos de idade, ela era chamada Ruby Bridges. Ela foi a primeira menina, garotinha negra, a ser aceita na escola William Frantz. Todos os alunos brancos da sua classe deixaram de ir à escola. Apenas Barbara Henry, uma professora, concordou em lecionar para Ruby. E as duas se assentavam sozinhas na classe. Ao entrar na escola e sair dela, Ruby enfrentava uma multidão de revoltados. E eles atiravam objetos, eles brandiam os punhos para uma criança. E eles a insultavam, a ameaçavam. Nesse mesmo ano, 1954-55, Robert Coase, um psiquiatra, autor e professor de medicina na Universidade de Harvard, e ele estava estudando o estresse. E ele ficou sabendo e decidiu analisar o caso de Ruby. E ele foi para Nova Orleans e entrevistou o Ruby e os seus pais. E para surpresa dele, não encontrou naquela garota ou na sua família qualquer sinal de estresse. Coase soube que aquela garotinha parecia conversar com a multidão todos os dias. Ele perguntou a Ruby o que ela dizia. E ela lhe disse que orava por todos eles. Coase descobriu que Ruby e a família oravam juntos todas as noites em favor dos manifestantes brancos. Ruby aprendera que Jesus havia orado por seus inimigos. E ele havia orientado, orai pelos que vos perseguem. E ela então o imitava. O Dr. Coase não conseguia esquecer aquela criança. Por causa da sua influência, finalmente, ele se entregou a Cristo. Ruby, mais tarde, tornou-se uma líder de ação social contra o racismo. E algum tempo atrás, ela foi homenageada pelo presidente Barack Obama. Ruby testemunhou para a nação em várias ocasiões da sua fé e visão. Uma revista de liderança afirma que Ruby Bridges agiu como líder e demonstrou o tipo de atitude exemplar. Mais do que isso, Ruby agiu como uma seguidora de Cristo. Encontramos essa história na meditação matinal Encontros com Deus, do pastor Amin Rodor, na página 339. Não importa onde nós estamos, não importa o que nós enfrentemos, não importa o que nós passamos na vida, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer fazer de cada um de nós uma nova criatura. E além disso, Ele deseja nos fazer testemunhas de sua graça, verdadeiros filhos e filhas da família de Deus, fiéis discípulos do Senhor, que andam nos seus caminhos, que andam nos seus passos, assim como Maria. Maria teve a vida transformada e ela testemunhou disso. E o Senhor usou Maria de modo especial.
Hoje o Senhor deseja mudar a minha e a sua história. Através da palavra, através do contato com a palavra, através de estar aos pés de Jesus, a minha e a sua vida podem ser mudadas completamente. Talvez você que está me ouvindo esteja enfrentando alguma luta, alguma dificuldade. Talvez você esteja vivendo um momento no qual você pense que não há solução. Mas a vida, a história de Maria mostra para mim e para você que há solução. Que não importam os problemas, que não importam as dificuldades, nós podemos ser mais do que vencedores. E perto, próximo de nós, Ruby, a história de Ruby, ainda criança, ainda pequena, seguindo os passos de Jesus. E o Senhor a susteve, a ajudou e transformou completamente. Queremos nós ter a nossa vida, a nossa história mudada completamente pelo Senhor. Talvez estejamos carregando aí fardos pesados que nós precisamos depor aos pés de Jesus. Nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus para aprender dele, cada dia tomando a palavra e ouvindo o Senhor. Nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus, talvez para abrir o coração, falar tudo que está dentro do nosso coração e o Senhor nos ouvirá. Mas acima de tudo, eu e você, nós não podemos guardar para nós, nós precisamos testemunhar, contar para os outros, dizer para as pessoas que Jesus também quer mudá-las, transformá-las. Queremos nós ter uma experiência com o Senhor Jesus, como teve Maria, como teve Ruby, como teve muitas pessoas. Então agora eu quero orar com você. Feche aí os seus olhos. E você terá um momento para orar e falar com Jesus, para que Ele transforme completamente a sua história. Assim como Ele transformou a história de Maria, assim como Ele mudou e transformou a vida daquela mulher, Ele fará em mim e em você a obra necessária. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor, nós agora, teus filhos, nos achegamos a Ti para agradecer-te porque a história de Maria está relatada na Tua palavra. O Senhor deixou essa história para que ela nos motive, para que ela nos mostre que todos nós, não importa quem, não importa a nossa história, em Ti, a Teus pés, tudo pode ser mudado e transformado para a Tua honra e para a Tua glória. Faz a obra necessária em nós. Nos mude, nos molde, nos transforme, nos habilite para o Teu reino. E nos use para também levarmos outros a Teus pés, para que também sejam mudados e transformados por Ti. E estarem preparados, todos nós, preparados para a Tua vinda, Senhor Jesus. Amém. Desejo que você tenha cada dia uma experiência especial, singular, com o Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, Ele deseja ter esse encontro comigo e com você dia a dia. Coloque-se nas mãos de Deus, busque a presença dEle, coloque-se aos pés de Jesus cada dia. E com certeza o Senhor, Ele estará mudando e transformando cada um de nós, mudando e transformando a nossa vida, mudando e transformando o nosso viver. E nós, com toda certeza, nós poderemos cantar que a nossa vida foi completamente mudada e transformada pelo Senhor. O Senhor Jesus, Ele transformou a vida de Maria. E Ele também transformará a sua
Então, tenham todos uma feliz semana. Vários aí desejaram feliz semana, que Deus os abençoe. Lembrando que na terça-feira nós seguimos a nossa série de estudos, nossa classe de estudos da Bíblia, o Bíblia Ensina, terça e quinta às 20 horas. Eu mando o link, compartilhe esse link com as pessoas para que elas também tenham uma vida mudada e transformada pelo Senhor. Fiquem com Deus. Que a semana de vocês seja na presença de Jesus, assentado aos pés de Cristo. Deus os abençoe. Feliz semana para todos.